E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos, superintendentes, professores da nossa abençoada escola bíblica dominical. Aula de número 8. Olha que tema importante. A importância da paternidade na vida dos filhos. 21 de maio de 2023, textual Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. A nossa verdade prática diz assim: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A leitura bíblica de classe está no livro do profeta Samuel, capítulo 2, no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17, versículo 22. E depois, capítulo 8, versículos 1 a 3. Na verdade, ele vai pegar duas histórias. Ele vai pegar a história dos filhos do profeta Eli, e sumo sacerdote, do sumo sacerdote Eli, e depois no capítulo 8 ele vai falar sobre os filhos do profeta Samuel. Então aqui são duas histórias do Antigo Testamento sobre o relacionamento, a paternidade, o relacionamento paternal. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário dessa abençoada lição, dessa pré-aula que toda semana eu coloco à sua disposição. Com que objetivo? Para você saber o assunto, para você ter domínio do assunto, para você ter facilidade na hora que você chegar em sala de aula. Se você for professor, você vai ter segurança para ministrar a aula. Se você for aluno, você vai conhecer o assunto. Então é muito importante nós termos uma pré-aula. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Eu preciso que você divulgue esse material. Não fique só para você. Se cada um dos nossos alunos, dos nossos irmãos que nos seguem, curte lá, tem um sininho lá para te avisar, coloque lá o positivinho, divulga, compartilha nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, compartilhe nas suas redes sociais. É importante que você divulga, porque é a palavra de Deus é vida, é motivo, pode ajudar pessoas que estejam passando por situações conflituosas. Então seja uma bênção compartilhando esse material. Eu quero pedir para você que está assistindo essa aula, compartilhe, tá bom? Curta, é importante que você curta, é importante que você compartilhe esse material disponível para você. E você pode usá-lo até como evangelização. Eu envio para muitas pessoas esse material, e as pessoas, elas gostam, porque existe uma palavra de ânimo para a vida delas. Então vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bom, o nosso textuário então está no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo à grande igreja dos Efésios. Éfeso era um grande porto, uma grande cidade. Hoje essa cidade está na Turquia, ela foi recuperada arqueologicamente, tem a grande avenida de Éfeso, tem ainda ruínas da grande biblioteca dela, tudo é grande, do estádio. Então tem muitas ruínas, uma cidade muito bem preservada, considerando que já são 2000 anos de história. E nessa cidade, essa cidade teve grandes pastores, na verdade. Tem João, o apóstolo que foi pastor, o próprio Timóteo. Paulo esteve lá mais de 3 anos ensinando
né, a palavra de Deus como se fosse uma escola teológica. Então foi um centro muito importante. Agora Paulo está escrevendo aos irmãos em Éfeso, e ele diz aqui no capítulo 6, ele vai exortar. Na verdade, a exortação dele começa no capítulo 5, a partir do versículo 22, até o 33, que é o último versículo do capítulo 5. Depois inicia no capítulo 6, do versículo 1 a 9. E tudo isso é o contexto do nosso textuário. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está exortando sobre o nosso cotidiano nas nossas vidas diárias domésticas. Bem, ele vai falar sobre a relação bíblica que deve existir entre pais e filhos e que pode ser completamente destruída quando os filhos desobedecem os pais. E às vezes isso acontece também, o conflito, porque alguns pais exercem de um autoritarismo, de uma severidade excessiva sobre os filhos. Então, são dois extremos que precisam ser evitados. Desobedientes, filhos desobedientes e pais autoritários, para nós chegarmos na paternidade proposta pela palavra de Deus, né? Nos bons termos, nem um extremo nem outro. A palavra pateres significa pais, está no masculino, mas nós precisamos entender que a ideia aqui é de progenitores. Então, quando ela vós pais, não se refere apenas ao gênero masculino, né? Ele está mais aberto, são os progenitores, né? Os pais, até porque existem situações em que o pai faleceu, né? O pai veio a óbito, por exemplo, e é a mãe que cuida só dos filhos, né? Então aqui a ideia seria vós pais, no sentido dos progenitores. Às vezes tem criança que é cuidada por avós, né? Então, ou por tios. Você vê o caso de Esther. Esther foi cuidada por um primo, né? Tio, né? E, então um contexto muito atípico. De uma maneira geral, nós vamos falar de paternidade, obviamente que nós vamos dar ênfase para o gênero masculino, mas o versículo é um pouco mais abrangente, não é só o homem, aqui pode, o pensamento é de quem está criando, dos progenitores. Normalmente, cabe ao pai o trabalho mais severo, né, na disciplina com os filhos, e não a mãe, né? Por isso que às vezes a mãe mesmo reforça o papel quando fala, você vai ver a hora que seu pai chegar, menino, você vai ver a hora que seu pai chegar. Quer dizer, aí reforça um papel mais punitivo em relação ao pai, né? O pai acaba tendo uma imagem no imaginário infantil de alguém mais severo do que a mãe, que é mais terna, mais acolhedora, mais compassiva. Isso vai gerar até uma interpretação teológica, né? Veja como são as coisas. Esse sentimento humano, maculado pelo pecado, gestou uma percepção teológica perigosíssima, que são dos muitos catolicismos, né? Claro que não são todos, existem católicos que não pensam dessa maneira, mas é doutrina do catolicismo achar que deve-se orar mais à Virgem Maria, como eles dizem, a abençoada Virgem Maria, porque ela tem esse olhar mais terno, né, mais amoroso da mãe, e o pai é mais severo. Então, em cima dessa ideia humana, maculada pelo pecado, se desenvolveu uma teologia. Veja que coisa! E a teologia é essa, dizendo que é comum, né, no mundo, no universo católico, muitos dizerem, pede para a mãe que ela responde mais rápido, quer dizer, desconsiderando todo o contexto bíblico, que a Bíblia é clara, só tem um intermediário entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, desconsiderando toda a tradição bíblica, se evoca um pensamento humano eivado pelo pecado, né, contaminado pelo pecado, para conceber uma teologia. E tem gente que acredita nisso, coitado, porque ele faz essa analogia, né? Fala, realmente, a mãe sempre dá um jeito. Aliás, até naquele filme do Ariano Suassuna, do O Alto da Compadecida, no final do filme também aparece essa mesma ideia humana. Ou seja,
a severidade do pai, do filho, né? E a ternura da mãe, né? Quando Maria vai interceder no final do filme, embora que ele é uma comédia, claro que é uma sátira de questões sociais, culturais, é uma obra muito interessante, é muito engraçada, mas independentemente disso, você vê essa percepção presente no catolicismo, em interpretar que o fato da mãe humana estar mais próxima da criança, então, teologicamente também, em vez de você pedir para o pai, se pede para a mãe. Olha que interpretação equivocada, completamente equivocada. Não pode fazer teologia assim, com base em sentimentos humanos que estão contaminados pelo pecado original. Então não tem a menor lógica, você não vê nenhum versículo que diz isso. Pelo contrário, quando os nossos irmãos e amigos católicos dizem que eles não são órfãos porque tem a mãe, a abençoada Virgem Maria, a Bíblia fala que a nossa mãe é Sara. Está no livro de Hebreus, no livro de Gálatas, no livro de Gálatas e também aos Hebreus, faz esse apontamento que Sara é a mãe dos crentes, que a Sara que é a mãe da fé. E além do mais, muitos dizem, nós não somos órfãos, nós temos a abençoada Virgem Maria. Sim, mas a Bíblia fala que nós somos órfãos porque tem o Espírito Santo, não fala nada disso. Então são tradições humanas que foram construídas em cima de uma percepção humana de sensibilidade, que a gente respeita, mas que está invada pelo pecado. Então não tem jeito de fazer teologia em cima de uma percepção dessa natureza, né? Mas nós compreendemos que humanamente o papel severo cabe mais ao pai do que à mãe, né? Nas relações do cotidiano. Só que isso não nos dá o direito de construirmos uma teologia em cima disso, né? Porque a nossa teologia não pode estar contra a Bíblia, porque aí abre mão dos seus sentimentos. E com o que diz a palavra de Deus, né? E ele diz aqui claramente, então, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, é uma ação paterna, provocar a ira, estimular a ira, fomentar a ira. Tá? Isso de novo, é a relação, portanto, de um ser humano que foi contaminado pelo pecado. Então, por isso que isso acontece. A palavra, então, aqui é parordizo. Parordizo é a palavrinha que significa provocar a ira. A raiz grega é oge, significa sentimento, temperamento, impulso. Geralmente, esse sentimento, esse impulso, esse temperamento está repousado, sustentado por emoções cheias de violência, de ira. E isso tem a ver com as obras da carne. Isso é uma atitude carnal, humana e contaminada pelo pecado. Então as crianças, por serem dotadas de sentimentos humanos, obviamente, claro que elas podem se irritarem ou se irarem, né? E até mesmo tem criancinha que fica depressiva, amargurada, né? E o paralelo dessa passagem aqui, a gente encontra no livro que Paulo, aliás, na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Colossos, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Aqui ele já dá até um motivo. Porque tem pai que só critica o filho, não dá uma palavra de ânimo, de estímulo. Porque o ser humano, ele precisa ser estimulado, irmão. Todos nós precisamos de um abraço, de um reconhecimento. Todos nós precisamos de um elogio. Isso, a natureza humana carece disso. Agora tem gente que, meu Deus do céu, só vê defeito, irmão. Tudo feio, só vê tudo caído, tudo destruído. Não pode ser assim, irmão. A vida não é assim. Procure ser um pouco mais leve, mais soft, mais clean, né? A vida é bonita, irmão, apesar dos pesares. Não precisa ser assim, tão amargurada, né? Tudo que o filho faz, ele condena.
tudo. Às vezes, irmão, você precisa entender que tem coisas que o seu filho faz, por ele não ter maturidade, não está correto, mas ele fez de boa fé. Então você tem que entender esse contexto, né? Mesmo que você vê que não é adequado, espera um momento mais adequado para chamar a atenção, senão você vai desestimulando, você vai bloqueando, você vai criando doenças psicossomáticas, e é uma coisa muito perversa que as crianças acabam absorvendo, que é a insegurança. E aí vai virar um adulto inseguro pro resto da vida. Então a primeira infância, ela tem que ser protegida, a primeira infância tem que ser cuidada. Nós cristãos temos compromisso moral com a primeira infância. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Paulo Freire, deputado federal por São Paulo, que representa os nossos valores. É dele o projeto de lei que criminalizou totalmente a pedofilia como um crime hediondo. Já era crime, né? Mas agora como um crime hediondo. É um projeto do nosso pastor. Aqui na cidade de Campinas, nós temos um trabalho social muito bonito, chamado Instituto Paulo Freire de Ação Social. Esse instituto atende mais de 220 crianças. Olha que coisa linda! Ensinando, alimentando, ensinando música, ensinando arte, ensinando inglês, ensinando uma série de situações para desenvolvimento intelectual, moral, social e espiritual da criança. Então, é muito importante nós trabalharmos para proteger. Todo cristão tem que ter compromisso moral com a primeira infância. Isso é fato. E aqui, a gente está falando aqui, olha, que dependendo se você ficar irritando o seu filho, ele vai perder o ânimo. Olha que coisa triste. Então os filhos têm que ser encorajados, motivados. Poxa, irmão, custa você perguntar, que você chega na sua casa, como é que foi a escola, meu filho? O que você estudou lá? O que você comeu? Que a criança começa a mandar sinais para ela que o cotidiano dela na escola é importante. Agora, a criança chega da escola sem não perguntar nada, não está nem aí. Que é isso, irmão? Você é o responsável. Paternidade é isso. É acompanhar, é ser responsável. E isso é importante. Então, nós temos que ter essa percepção, essa sensibilidade. Muitíssimas crianças têm sido sujeitadas a tratamento abusivo por parte dos adultos. E com muita frequência, até mesmo os pais, né? Aliás, vai no conselho tutelar, faz uma pesquisa, vai no conselho tutelar. Eu tenho um amigo, um irmão, que é o presbítero Moisés Session. Ele é conselheiro tutelar, já está no segundo mandato aqui no Conselho Tutelar de Campinas. E ele conversa muito. Incrivelmente, os maiores abusos estão dentro de casa, irmão. As maiores violências contra as crianças, contra a primeira infância, está dentro de casa. Violência verbal, violência física, violência sexual. Tem adultos que tratam a criança, que torturam a criança. São coisas assim terríveis. É uma blasfêmia contra a herança do Senhor. Então nós temos que estar atentos. Como eu sou professor, eu venho da rede pública, os professores sempre estavam atentos para ver se na criança não tinha alguma mancha, não tinha algum comportamento estranho, porque caberia os professores denunciarem ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é um órgão que nos ajuda, irmão. Não é Tem gente que olha o Conselho Tutelar pensando que o Conselho Tutelar é um problema. Não é um problema. Ele é um aparelho do Estado para nos ajudar. Porque eles têm o conhecimento da lei, os contatos necessários para a proteção da criança. Então a gente pensa que o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é aquele que arranca a criança dos pais. Não é isso. Eles só chegam a esse extremo quando há provas, irmão. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Então não é isso. O Conselho Tutelar é extremamente importante. Eu sempre incentivo os irmãos que têm vocação a participarem. O Conselho Tutelar é eletivo e paga salário para as pessoas. Então é importante as pessoas se capacitarem, tem provas, é um sistema rígido, e participar do Conselho Tutelar. E por quê?
Porque tem criança que está sendo submetida à escravidão, irmão. Ainda recentemente nos órgãos da imprensa mostrou crianças sendo usadas para tráfico humano. Então tem coisas horrorosas, perversas, e nós temos que enfrentar essas situações e proteger a criança. E todos os adultos têm que estar atentos, irmão. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou na igreja, eu deixo meu filho à vontade. Não, senhor, irmão. Você vai na igreja, se a classe da escola dominical ficar no fundo da igreja, ou se fica no outro terreno, ou em outro local, os pais têm que acompanhar a criança. Não pode deixar a criança sozinha. Tem pai que não tem juízo, irmão. Está na hora do culto, a criança não suporta, ela quer tomar água, quer ir no banheiro. Deixa a criança ir sozinha. Vê se tem juízo um pai e uma mãe. Que é isso, irmão? Você tem que acompanhar a criança, pega na mãozinha dela, vai com ela até o toalete ou tomar uma água. Essa é a nossa responsabilidade paternal. Agora, como que um pai, como que uma mãe permita que o seu filho saia da igreja sozinho? Ah, não, tem diácono. Não, mas o diácono não é para isso. Ele ajuda tudo, mas não é a função dele tutelar seu filho. Então, seja responsável. Se você precisar ir para o banheiro, vai lá. Seu filho precisa, você vai acompanhar. Se precisa ir tomar uma água, tomar um ar, são os pais que devem. Os pais é que devem. E eu vou dar aqui uma orientação para os professores. O professor não toma decisão sobre os filhos dos outros. O professor, se vê uma criança passando mal na sua sala, você tem que imediatamente chamar os pais. Imediatamente, irmão. Tem professor que não tem sabedoria, irmão. Pensa que pode resolver situações. Não funciona assim. Você não sabe. E se aquela criança não pode tomar aquele medicamento, por exemplo? Se tem uma reação adversa, você já vai dando remédio? Porque vê se tem juízo um professor desse. Então não pode o professor. Por isso que nunca é bom o professor estar só na sala de criança. Sempre é bom ter ajudantes. Vê que a criança não está confortável, às vezes está com uma febrinha e tal, chama os pais. São os pais, irmão. Vê que se a criança vomitou na sala de aula, é os pais que têm que estar ali. Então sempre, ou o adulto responsável, né? Às vezes os pais não estão, mas está um adulto responsável. O professor precisa tomar cuidado. Ele não pode tomar decisões cabíveis à família, aos pais, tá? Então e os pais têm que estar atentos também, para dar respostas rápidas, quando necessário. Infelizmente, a humanidade fez coisas muito feias sobre crianças. Crianças do gênero feminino foram mortas sistematicamente. Um infanticídio absurdo, porque muitas famílias queriam só filhos homens. Crianças foram submetidas à escravidão, pais vendendo filhos. Aí muita gente até quer justificar, fala, mas porque se ele não vendesse, ele ia morrer de fome. Mas é um problema moral, né? Que o cristianismo veio enfrentar isso. O cristianismo baniu o infanticídio, que era comum no mundo pagão. Também, outra coisa que o cristianismo trabalha sistematicamente é contra o aborto. Não é que nós somos radicais, não é isso, mas nós sabemos que cada caso é um caso. Por exemplo, se há o caso de risco de vida da mãe, então não tem outra solução, porque a mãe poderá ter outros filhos, já é um adulto pleno. Então existem aquelas exceções que a lei permite, mas exceção não é regra, irmão. Tem gente que quer pegar a exceção por como regra. Não, isso aí são exceções, são casos muito, muito atípicos. Então qual é a regra? A regra somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto, essa é a regra. Agora, existem exceções? Existem, mas trata-as como exceção. Agora tem gente que quer pegar a exceção e tem gente que quer ser radical, quer ser... Não é assim, irmão, cada caso é um caso. Nós somos radicalmente contra o aborto. Nós não aceitamos o aborto em hipótese alguma. Salvo, né? Então quando eu falo isso, é a regra. Quando eu falo em hipótese alguma, é no sentido de regra geral. Agora, casos como o risco da mãe, casos complexos que a própria lei sugestiona por uma determinação médica,
Então, irmão, a gente vai entender. Nós não vamos estimular nunca nada, porque nós cremos que Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus é Deus. Agora, eu tenho que respeitar a família, né, irmão? Tá? Tem coisas que são os pais que devem decidir e não a gente. O certo é que o aborto é crime. Ponto. Ah, mas e aquela exceção? Sim, mas é exceção, né? Exceção, eu não estou falando de exceção, estou falando de regra. Regra geral, é crime. A igreja sempre vai proteger a vida. Segunda questão ainda dentro dessa temática. Os pais devem se esforçar para dar melhores condições para os seus filhos. Isso também tem a ver com a paternidade. Então, irmão, se a pessoa não tem condição, é irresponsabilidade ter filhos e deixar para os outros criarem. Isso é errado, irmão. Então, o que o mundo protestante desde o começo já sugestionou? Sugestionou desde o começo as pessoas terem um planejamento familiar para que os pais pudessem cuidar dos seus filhos. Você não pode cuidar de 10 crianças, mas pelo menos de 2 você pode, não pode? Então cuide de 2. O que não pode é a pessoa não fazer o seu planejamento e responsavelmente, primeiro que você vai ter um problema no organismo da sua esposa, porque ela precisa também, não pode ter uma gestação seguida da outra, até, senão a pessoa vai à exaustão, o próprio organismo não vai aceitar isso. Segundo lugar, as crianças têm que ser alimentadas, educadas, cuidadas, e por isso que é importante o planejamento familiar. Eu não estou falando um plano de controle familiar, tem gente que confunde as palavras. Estou falando nada de controle familiar, estou falando planejamento. Que nem você não tudo. O próprio Jesus falou que quem vai construir tem que fazer um planejamento para não começar depois não ter mais dinheiro para pôr o telhado. Né? Então nós precisamos ter planejamento, irmão. Para que os filhos tenham minimamente condições de desenvolver suas potencialidades. E um dos líderes da história, que é o pastor John Wesley, ele foi a pessoa que Deus usou para se levantar contra a escravidão, contra o trabalho infantil, né? Graças a Deus. E foi um homem que incentivou muito a criação de orfanatos, para acolher as crianças que não tinham mais pais, não tinham mais mães. Então existem muitos hoje instrumentos mais aperfeiçoados, mas que alguém precisou dar início, né? E a própria escola bíblica dominical, né? Que foi criada para crianças. A escola domingo teve rejeição. A própria igreja anglicana não aceitava a escola dominical. Achava um absurdo, domingo não podia trabalhar. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII pôs lá, quem não fosse na igreja no domingo podia ser até preso. Quer dizer, substituir o sábado pelo domingo. Não tem nada a ver, no cristianismo não funciona assim. É bom ter um dia de repouso. O próprio Deus colocou o sábado como obrigação, porque senão o homem não tinha limite, ia querer trabalhar, ia exaustivamente, a terra, os animais, isso é uma confusão. Então põe religiosamente porque aí tem que parar, por uma obrigação religiosa. Agora, hoje nós somos cristãos, Jesus é o nosso descanso, mas mesmo assim nós sabemos que a pessoa tem que ter um dia para descanso. Se não for no domingo, seja no sábado, seja na quarta, seja mesma coisa. Por que os cristãos se unem no domingo? Por que o domingo foi importante para o mundo cristão? Porque o primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição de Jesus, o dia que a luz derrotou as trevas, que a vida derrotou a morte. É por isso. Mas nós não guardamos domingo. Domingo é um dia normal. Por um acaso ficou nas sociedades cristãs o domingo como um dia de culto. Mas nós temos culto todos os dias, irmão. Todo dia você pode louvar a Deus. Agora, como chega no domingo, a maioria das pessoas não trabalham, então elas têm mais predisposição e mais condições de estarem mais presentes na igreja. Mas nós não temos a percepção do antigo concerto, que tem um dia como sendo um dia de culto, um dia que a pessoa não possa fazer nenhuma outra atividade. Esse tipo de conceito se cumpriu em Cristo Jesus,
que é o nosso sábado, porque o próprio Jesus disse, do sábado ele é o Senhor. Lembrando que quem gosta de dizer para mim, olha, sábado é um conceito perpétuo, tem que ser guardado eternamente. A minha resposta para essas pessoas é que a circuncisão também é um conceito eterno, tem que ser circuncidado eternamente. Lavar os pés também é um conceito eterno. Está escrito lá, o mesmo perpétuo do sábado é perpétuo para a circuncisão, é perpétuo para a Páscoa, é perpétuo também para lavar os pés. Mas só, irmão, que é perpétuo para o povo de Israel. É a identidade do judeu. Você não é judeu, então você não tem que ter essa identidade. Tá? Graças a Deus. Então, se for levar essa ideia que o sábado tem que ser guardar o sábado, porque o sábado é um preceito perpétuo, então você também tem que circuncidar, porque a circuncisão é um preceito perpétuo também. Você está vendo? Tudo isso são rituais, né? Se cumprir em Cristo. Jesus circuncida o nosso coração. Jesus é o nosso descanso. Né? Cristianismo são coisas espirituais, não são coisas rituais. Cristianismo é uma fé espiritual, né? Não é ritualismo humano e nem cerimônias. Né? Muito bem, então nós temos que lutar para proteger a primeira infância. E aqui está dizendo que os filhos devem ser obedientes aos pais, mas também pede para a gente criar os filhos na admoestação. Olha, a admoestação aqui, olha que interessante. Tanto a palavra doutrina como a admoestação, no final do versículo do capítulo 6, a palavra doutrina aqui, ela entra em uma perspectiva muito interessante. Fala assim, ó, criai-os. Primeira palavra criar, que você vê aqui. Ele fala de algo, a ideia é criar, que não é só criar de criar, é cuidar, nutrir, alimentar. Então, seria alimenta usando a doutrina, ela vai além de simplesmente criar. Tanto é que a mesma palavra aparece aqui em Efésios capítulo 5, versículo 29. E o que diz Efésios 5, 29? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, ó, que é a palavra cuidar, cuida, sustenta, como também o Senhor é a igreja. Então a palavra cuidar aqui não é simplesmente o cuidado material, mas tem a ver com cuidados emocionais, espirituais e também materiais. Tá? Então não pode ficar só, não, mas eu dou de tudo para ele. Mas você abraça, você beija, você abençoa, você está presente. Cuidados emocionais. Tá? Então não é só o cuidado material. Hoje, nesse mundo capitalista, as pessoas confundem. Acho que pelo fato de descontar no salário dele lá, ou dela, a pensão alimentícia, então não, eu já faço a minha parte. Você faz sua parte, irmão. Isso aí é um dos elementos do cuidado. Não é só porque se alimenta, só porque você dá a pensão alimentícia, acha que já cumpriu a sua obrigação? Não, senhor. Presença, oração, cuidado. Então tem esse aspecto. Fora aqueles pais desnaturados, né, que não dão pensão alimentícia e não dão nada, né, que é uma estupidez total e estão plantando tempestade, porque tudo que a gente planta a gente colhe. Agora, a expressão admoestação aqui, doutrina e admoestação, ela tem um sentido interessante. A palavra aqui, admoestação, a gente pensa em disciplina, né? Mas a palavra grega aqui é a paideia, ou paideia, da onde vem a palavra pedagogos, né? É a paideia. Ela tem na Septuaginta, que é a versão grega, ela tem a ideia de disciplina no sentido de punição, tá? Mas essa palavra aqui tem um sentido super amplo. Pode ser usada também como educação cristã no lar, acolhimento, claro que também com punição, né? A palavra permite isso. Mas a interpretação adequada de admoestação seria instrução.
advertência, admoestação. Então ela transcende, ela não é tão pequenininha assim não. E finalmente o versículo acaba assim, do Senhor. Do Senhor. Então quem é o Senhor? Está se referindo a Jesus, o cabeça da igreja, ou a respeito de Cristo. Então, Jesus então é a nossa referência dessa. Então os filhos obedecem, os pais criam na doutrina, nessa perspectiva, tendo o Senhor como cabeça do corpo, como cuidador, como Senhor. Bom, essa lição ela é muito interessante. Você vê quantos aspectos a gente já pode trabalhar, abordar no nosso textual. Mas essa lição vai abordar duas histórias do Antigo Testamento. Os filhos de Eli, Orofine e Ofinéias, os filhos de Eli, e os filhos de Samuel, que é o Joel e o Abias. Infelizmente, ambos eram negligentes, avarentos, gananciosos e irreverentes. Tá? Então, nós vamos pensar sobre isso. Primeiro, então, a paternidade dentro da família. 1.1. A primeira família. Então, após a queda, o primeiro casal, Adão e Eva, e veja, irmão, por que nós cremos na historicidade do primeiro capítulo de Gênesis? Porque Jesus citou lá em Mateus 18, Jesus fala, portanto, no princípio foi assim, portanto deixará o homem pai e mãe, são as palavras lá de Gênesis. Então o primeiro capítulo é uma questão histórica, que lá não é mito, não é símbolo, não é analogia, porque Jesus cita como sendo um caso real. Quem mais cita como caso real? O maior apóstolo de todos, o apóstolo dos gentios, Paulo. Paulo cita Adão, fala de Eva, fala do pecado original, Romanos capítulo 5, aliás, capítulo 5, 6, né? Que fala sobre o pecado original. Então, nós temos exemplos na própria Bíblia. Lembra que eu falei que a regra de ouro da hermenêutica bíblica, a regrinha de ouro da interpretação da Bíblia, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? Então, os primeiros pais são pais históricos. Existiu um Adão, existiu uma Eva. Não é símbolo, como muitos ensinam. Né? O papel da mulher, naquela época antiga, era de cuidar dos filhos, especificamente da casa. Hoje é diferente. Nossas irmãs trabalham, né? Às vezes chegam tão cansados em casa quanto os maridos. Então hoje o casal tem que se planejar, tem que um ajudar o outro, não pode ser mais como aquele casal da década de 60, de 50, onde o homem era o provedor, ele saía para trabalhar e a esposa ficava em casa, costurando, fazendo bolo de fubá. Isso aí, irmão, ainda existe, mas é a minoria. A maioria hoje dos casais, 2 trabalham, só não dá para pagar as contas não, irmão. Tá? Tem que trabalhar os 2. E se os 2 trabalham, então não dá mais para a irmã ficar costurando, fazendo bolo de fubá. Não dá mais, irmão. Né? Chega no final de semana, os 2 têm que fazer faxina, um ajuda o outro. É assim, irmão, um ajuda o outro. Hoje os homens sabem cozinhar também, sabem fazer um monte de coisa, por uma necessidade de uma mudança na sociedade. Porque a partir da década de 70, a sociedade brasileira tornou-se urbana. Ela deixou de ser campal, deixou de ser do interior e passou a estar nos grandes núcleos. Pode observar, a maior parte da população brasileira está concentrada nas regiões metropolitanas. Então é uma outra vida, é uma nova realidade. A gente tem que se reinventar também. Agora, naquela época de Eli e Samuel, era uma época em que fica mais explícito a irresponsabilidade que a gente encontra nessas famílias. 1.2. A falta de autoridade no lar. Então o sacerdote Eli e o profeta Samuel eram homens que exerciam autoridade espiritual no serviço sacerdotal. Mas em relação à família, eles tiveram essa fraquezinha, irmão. Então veja bem,
Não são só eles. É o caso do rei Davi também. É um homem de Deus, um homem piedoso, um homem segundo o coração de Deus, fiel em tudo e fez salmo, né? Mas se for ver, ele não é um papel, um exemplo de paternidade, irmão. Você vê com o filho dele, o Absalão, tão bonito esse nome, né? Absalom, é o pai da paz, né? Então o filho dele revoltou contra ele mesmo. Veja se pode uma coisa dessa. Uma família toda atrapalhada, um irmão estupra a irmã, depois uma irmã mata a outra. Pensa numa família enrolada. Agora é um homem de Deus, um homem piedoso, que cuidou bem da nação, mas não cuidou da família. Não está cheio de pastor assim também, irmão? Esses pastores nossos mesmo, homem piedoso. Eu conheci vários homens e mulheres de Deus, piedoso, mas não soube lidar bem com a família. Por que será? Porque era uma época de extremos, de radicalismo, sabe? Foi um momento difícil, né? Foi um período difícil. Então, muitos filhos saíram da igreja e, infelizmente, foi devido a certas atitudes que os pais fizeram, não por maldade. Porque eu não consigo acreditar que um pai queira que um filho se desvie, irmão. Isso não existe. Então, não foi por maldade. Eu chamo isso de sinceramente errado. Parece uma contradição, né? Como sinceramente errado? Ele está errado, mas ele é sincero no que está fazendo. Mas está errado. A sinceridade dele não vai tornar o que é errado certo. Então está errado, é a mesma coisa. Mas só que ele é sincero, né? Então, o que acontece com esses pais? Você pega um pai piedoso, servo de Deus, tudo. Aí se convertia, ele se convertia, né? Então ele achava que toda a família se converteu também. Não necessariamente, irmão. Mas ele achava. Aí já, pronto, já só a igreja já não faz mais, as coisas, tudo vira coisa do mundo. Ainda mais naquela época antiga, irmão, porque naquela época antiga o pai pegava o menino jogando bola e ia lá rasgava a bola. Olha que situação. Rasgava a bola, isso é coisa do diabo, né? As criançadas, o pai se convertia, ia na funda do quintal e quebrava a televisão. Imagina a criança que estava acostumada a assistir televisão, ia tudo para casa do vizinho. Olha que situação. Então nós tivemos, irmão, uma perda generalizada devido a esse radicalismo. Mas a gente, irmão, eu sou professor de história, né? E o historiador, ele procura sempre entender o contexto. Então eu não estou julgando ninguém, eu só estou dizendo que aquele contexto foi essa reação cultural que eles expressaram. Errada, mas eles eram sinceros. Eles eram sinceros. Eu lembro, irmão, que eu era novinho na igreja, não podia usar jeans, tinha que usar só calça social. As irmãs não podiam usar salto alto, de jeito nenhum, era vaidade. Então, foi uma época, né? Eles estavam errados? Eles não estavam errados. Eles expressavam a cosmovisão daquele momento. Eles associaram algumas questões ao pecado, então não faziam aquilo porque aquilo estava associado ao pecado. Só o tempo é que vai mostrar que aquilo não tinha nada a ver. Mas muitas pessoas sofreram as consequências dessas atitudes de muitos pais. 1.2. A falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel, então, embora fossem então esses grandes homens de Deus, eles tiveram dificuldade de ensinar os seus filhos a mesma herança espiritual que eles tiveram. E não é diferente hoje. Muitos obreiros que colocam as coisas espirituais em primeiro plano, que realmente são exemplos, mas eles não conseguem entender que não adianta nada você ser aprovado na igreja e reprovado em casa. Não adianta nada. Então, as pessoas têm que ser aprovadas dentro da casa delas, para depois serem reconhecidas na comunidade. Infelizmente,
muitos obreiros não dialogam com o seu cônjuge, não dialogam com seus filhos. É tudo na base do autoritarismo. Isso, irmão, vai trazer consequências. Isso não é a vontade de Deus. E não tem outra maneira de mudar senão fazer um enfrentamento. Essa lição é muito oportuna, porque ela está convidando as pessoas para enfrentar os seus pecados, enfrentar os seus medos. Se você é um irmão, um homem autoritário, repense. Pede para Jesus lavar o seu espírito, a sua alma, a sua carne. Porque, irmão, a pessoa autoritária sofre muito. Só sofre por causa de transigência. Comigo é assim. Não precisa ser assim, irmão. Por que com você é assim? De onde você tirou isso? Você não é Deus. Então, é normal. Você às vezes pensa de uma maneira. Ora a Deus, para Deus te dar sensibilidade, te dar sabedoria. Não precisa ser. Para que esse radicalismo, meu Deus do céu? Eu contei na última lição nossa, do irmão que foi no mercado com a filhinha dele. E criança, irmão, pega coisa, pega pra cá. E a menininha pegou uma latinha de cerveja, que é bonitinha a latinha, e mexeu ali, abriu a latinha de cerveja. O irmão era presbítero da igreja, hein? Ele falou: o que você fez, menino? Pai, abriu a latinha. Eu falei: agora toma tudo. Fez a menina tomar a latinha. Vê se tem juízo um homem desse. Sabe, esse radicalismo. Imagina o trauma que ele vai trazer para essa criança. Imagina as consequências desse ato completamente inadequado. Mas era uma pessoa que tinha dom, orava para os outros, Jesus até curava. Não é um mistério, né? Então tem coisa, irmão, que é você mesmo que tem que fazer. Você mesmo tem que pegar um bom livro, estudar como ensinar filho à luz da palavra de Deus, fazer um curso. Você tem sim que desenvolver sua paternidade para ser um pai melhor, irmão. Você tem que se esforçar. Agora você acha que é o sol? Todo mundo gira em torno de mim, aleluia. Olha que fraqueza. Que é isso, irmão? De onde você tirou isso? Tá? Então seja tu uma bênção. A vontade de Deus é essa. Deus falou para Abraão: Abraão, se tu uma bênção. Infelizmente, pais extremamente severos, duros, perdem seus filhos. Quer saber o pior? Tem filho que está reproduzindo a atitude dos pais. Que pelo menos tem filho que percebe que o pai agiu assim, coitado, porque viveu numa outra época e não vai reproduzir os mesmos erros e equívocos. Mas tem filho que não, coitado, que segue a mesma reprodução do pai. Não funciona, irmão. Não, será que ele não conseguiu entender ainda que não funciona esse radicalismo? Esse autoritarismo, que quem manda que só é? A pessoa faz de conta. Fica tudo uma sociedade hipócrita, tudo faz de conta. Não, irmão. Sabe por que eu gosto do livre-arbítrio? Porque eu creio no livre-arbítrio? Porque se não existisse o livre-arbítrio, nós teríamos uma sociedade de faz de conta. Por quê? Porque as pessoas só estariam adorando a Deus porque foram condicionadas a isso. Não é espontâneo, não é altruísta, não é de coração. Se a sociedade fosse determinista, como o calvinismo, embora o Calvino nem falou desse jeito, mas eu cheguei à conclusão que os calvinistas são mais calvinistas do que o próprio João Calvino, por causa do radicalismo que vira, toda ideia vira um radicalismo, né? Infelizmente. Mas eu creio no livre-arbítrio, porque eu tenho certeza que a vontade de Deus é que eu seja um adorador espontâneo. Eu tenho que ter prazer em agradecer a Deus, em louvar a Deus, em obedecer a Deus. Essa espontaneidade é culto, é santidade, é louvor, é adoração. Então os filhos devem ser obedientes aos pais, porque isso glorifica a Deus. E os pais não devem provocar a ira dos filhos, devem ser bênção na vida dos filhos, devem ser exemplo. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que os filhos apresentavam sérios problemas de ordem moral e espiritual. É triste, hein, irmão? Você acha mesmo que ele não sabia que os seus filhos aprontavam? Você acha mesmo que Samuel não sabia? Tem jeito de não saber, só que, irmão, esse é o grande problema nosso. Para o filho dos outros, desce o sarrafo. Para o seu, passa pano, né? Não pode ser assim, irmão. Nós temos que ser equilibrados para você não precisar punir os outros e nem os seus quando chegar a necessidade de punir. Vá no diálogo, na oração, no amor. Considere as pessoas como seres humanos que precisam
da misericórdia de Deus. Pai é sacerdote, pai é pastor. Pastor, irmão, faz coisas ilógicas, deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma. Vê se tem sentido isso. Não tem o menor sentido isso, irmão. Como você vai deixar 99 e vai atrás de uma que saiu, que fugiu, desobediente, rebelde? Pois é, o pastor usa algo chamado amor. Aí ele vai, coloca nas costas, cura a ovelha. Eu fico impressionado com isso. Não tem nada a ver com a razão humana, isso aí é amor, irmão. Vai lá. Se fosse qualquer outro pastor, irmão, ele ia pegar aquele cajado, descer na cabeça daquela ovelha, desobediente, rebelde. Como que ficou sozinha, deixou as 99 e foi? Não. Ele abaixa, fica feliz, porque achou a ovelha perdida. Essa é a visão que Deus quer que eu tenha da minha filha, dos meus filhos, da minha família. Eles vão cometer erros, mas eu quero estar lá para ajudá-los. Seus filhos cometerão erros, esteja lá para abençoá-los. Abraça, abençoa, ministra a bênção. Você é sacerdote. Quando a Bíblia fala que você é a cabeça lá em Efésios, não é autoritarismo como o mundo interpreta. O mundo interpretou como patriarcalismo, como machismo. Então, o mundo jaz no maligno. O que a Bíblia está dizendo? Que eu sou a cabeça da minha casa. Está dizendo que eu sou sacerdote, que eu sou o abençoador, que eu tenho autoridade espiritual para abençoar a minha família. É isso que diz o texto. 1.3. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral, irmão, e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento, quando, obviamente, chegam à idade adulta. Especialistas, então, da área, pessoas que estudam, atestam que a presença da figura paterna é muito importante. Não é muito importante, é extremamente relevante. É imprescindível a presença do pai. A figura do pai é fundamental no processo da formação de um indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. E os estudos mostram o impacto disso, o que ocorre quando há ausência do pai. Agora, pensa num pai cristão, nós estamos falando de um pai natural. Imagina o pai cristão, que é uma referência de oração, de piedade, de trabalho, de amor, de respeito, de santidade. Meu Deus do céu. Então, além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores. Que valores? Bondade, gentileza, falar correto, entre outros, muitos outros exemplos. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado é desastre. Desastre. 2. Tipos de paternidade extremista. Bom, nós já vimos a paternidade ausente, né? O prejuízo que se dá de uma paternidade ausente. Imagina agora outra linha, extremismo, autoritarismo, né? Autoritarismo. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Esse é o erro do autoritarismo. É uma espécie de comunismo, né? Vou fazer tudo em comum. Aliás, o comunismo é extremamente autoritarista, né? Porque para ele querer fazer o que ele pretende, ele quer nivelar todo mundo. Não tem jeito de nivelar. Não tem jeito, irmão. Porque cada pessoa é uma pessoa. Tem coisa que não dá para entender, irmão. Mas é da natureza. Cada um tem um estilo. Então não dá para você querer homogeneizar. Não tem jeito. E tem gente que insiste em algo que não funciona. E aí o que ele vai fazer? Vai tentar impor pela força. Aí manipula. Quem gosta muito de fazer isso, não é quem gosta, quem tem essa fraqueza moral, são as mães. As mães manipulam muito os filhos através do sentimentalismo. Sabe? A filha fala, mãe, eu queria ir em tal local. Mamãe vai ficar sozinha. É manipulação, irmão. Tá cheio de gente que manipula através do sentimento. O pai já é diferente. Em vez de ele manipular através do sentimentalismo, ele impõe pela força. Não vai, sabe? Porque você vai apanhar. Sabe? Essa é a natureza, infelizmente,
do homem. É bom ter zelo, nós temos que ser zelosos, mas a Bíblia fala que é zelo com conhecimento, né, irmão? Com temperança, né? Tá? O zelo extremo, sem temperança, sem amor, é uma coisa extremamente belicosa e perigosa. Então os pais precisam ouvir a palavra de Deus. E vós, pais, não provoqueis a ira. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. 2.2. A paternidade permissiva. O que é isso? Pais que não estão nem aí com os princípios bíblicos. A Bíblia fala uma coisa, mas ele é criança. A Bíblia fala uma coisa, mas não sei o que lá. A Bíblia fala uma coisa, mas permissivo. Quer dizer, não é essa a função do pai. O pai, irmão, tem que dizer não para o filho. Não. É algo extremamente... O brasileiro não gosta, hein? Culturalmente, nós não gostamos da palavra não. Não para nós é perder a amizade. Se falar não, meu Deus do céu, já cria um problema. Então, culturalmente, nós aprendemos a falar não de outra maneira, né? Na igreja, a pessoa vai falar uma coisa, você não vai falar não, você vai, vamos orar, né? Quer dizer, vamos orar. Então, por que não, né, irmão? Porque se fosse algo, já ia falar, né? Isso acontecia na época que eu era jovem. Eu que era bem jovenzinho, quando uma moça gostava de um rapaz, ou vice-versa, o rapaz chegava para a moça, né? Para expressar os seus sentimentos, para namorá-la. E se ela falar assim, vamos orar, esquece. Não é que ela ia orar, não. É que ela, é a maneira elegante de dizer não. Não. Aí a pessoa vinha toda contente. Ela falou que vamos orar. Tá? Em outras palavras, não. Porque a gente tem dificuldade do não. E devido a isso a gente inventa entrelinhas, né? Mas tudo isso por causa do problema de uma expressão cultural. Nós somos assim. Mas tem que dizer não, irmão. O não é fundamental para a pessoa aprender. Tem coisas que é não. Deus falou não muitas vezes. Não, muitas vezes. E a paternidade permissiva, ela é um problema, porque você vai criar, sabe o quê? Pequenos imperadores. Faz tudo que o filho quer, tudo. Filho, irmão, claro que hoje nós sabemos que tem certas reações de crianças que não é desobediência. Por exemplo, uma criança autista, não é desobediência, irmão. Tá? Ele tem uma dificuldade de interpretação, dependendo do grau se é um autismo severo ou se é um autismo leve. Depende. Antigamente a gente viu uma criança e a gente achava que era criança, que falta de educação. Não é falta de educação, irmão. Isso aí tem que ser um transtorno, tem que ser cuidado. Tá? Então uma criança autista, por exemplo, ela tem algumas dificuldades, ela tem a profundidade, a dimensão. Às vezes ela está falando, ela não tem dimensão da altura da voz, dependendo os símbolos, os sons, irrita profundamente ela. E aí ela reage. E muita gente pensa, que o pai não ensina essa criança. Não é que nem ele tem autismo. Tem que ter uma outra maneira de tratar. Agora, estou falando da criança regular, que não tem nenhum tipo de síndrome ou algum tipo de enfermidade. Estou falando a criança regular. Então essa criança ela tem que ser orientada, ela não pode ser solta. Olha só, Eclesiastes 8:11, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Então, uma das referências que se deve dar para as crianças é mostrar os seus limites. Não pode, irmão, tem criança que não sabe se comportar socialmente. Por isso que certas nações, especialmente os anglos, eles não deixam a criança nem entrar no restaurante. Aí você fala, nossa, que crueldade, como que pode não deixar? Mas porque tem criança, porque não dá limite, né? Aí a criança chega no restaurante e fala, uma bagunça, não sabe se comportar. Vai fazer uma visita, quebra as coisas dos outros. Que é isso? Chega na igreja, não tem temor de Deus, fica para cá, fica para lá. Porque a mãe não ensina, o pai não ensina. Então tem que dar limites, com carinho, com amor. 2.3. Ele criou filhos que se tornaram profanos.
É assustador isso, não é? O texto diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Essa palavra Belial é uma palavra meio obscura, viu? A gente nem até hoje não sabe, não dá para falar exato. Bom, o hebraico, ele fala assim, Beliar al. Talvez o prefixo Bel e o sufixo Yal pode significar coisas imprestáveis, aquilo que não tem valor. Talvez seja até isso mesmo, né? Mas pode ser também a ideia de perversão, que é uma coisa mais grave, né? É lamentável um pai que tinha uma posição tão especial, né? Ser o sumo sacerdote, é o sacerdote mor, o sacerdote principal. É triste, né? Pai tão importante ter uma família assim, né? 3. O fracasso de dois pais relapsos para com os filhos. Bom, o que dá a entender é que ambos eram omissos, né? Motivos, muitos. O sacerdote ali preocupado no seu sacerdócio, o profeta Samuel no seu ministério profético. Imagine um homem dedicado ao ministério pessoal, ao ministério sacerdotal, por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída e pelo menos 2 filhos, os quais convivendo com eles, não conheciam a Deus. O que aconteceu nessa casa do Eli? Esse homem foi o juiz de Israel por tanto tempo e os seus filhos não conhecessem a Deus. Acostumaram, né? Perderam o temor de Deus. No caso do profeta Samuel, não foi tão diferente. Os filhos deles aceitavam suborno para fazer a justiça. Coisa gravíssima. Dá a entender que parece que faltou disciplina, parece que faltou ali a presença do pai, né? 3.2. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis. Não, parece que ambos foram cuidar do ministério e abandonaram a família. Dá a entender. Porque você vê as obras da carne operando na casa dele. Deus espera que os líderes da igreja atualmente exerçam suas lideranças em casa. O desejo do povo de Deus é que os pastores da igreja sejam primeiro pastores da sua casa. Mas só que isso não é nenhuma novidade, né, irmão? Não pensa que eu estou falando uma coisa que o irmão Alberto fala uma coisa. Não, eu falei o que está escrito aqui. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Olha só o que Paulo fala aqui a Timóteo. No capítulo 1 Timóteo, capítulo 3. Olha só, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, sem erro, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, tá vendo? Não autoritário, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Está aqui, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Então, o que se espera de um pastor? Isso está aqui na Bíblia. Isso aqui. 3.3. Tratamento inadequado. Essa lição, ela não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com os seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Não pode falar, agora tudo ainda é filho do pastor, sim, né? Poxa, ele é um ser humano, né?
Então, claro que a gente tem que ter equilíbrio. Há uma pressão natural com a família do pastor, por causa da natureza pública da sua função. Mas isso aí também é igual, tudo é assim, irmão. Todos que exercem liderança têm uma cobrança maior. Os filhos de políticos sofrem muito, sofrem bullying na escola às vezes. O pai vota de alguma maneira que a população não gosta, ou acontece qualquer atitude aí, basta uma denúncia contra um deputado, um vereador, um prefeito, é um escândalo na mídia. Como é que ficam essas crianças? Como é que ficam essas crianças? Então são coisas que nós precisamos tomar cuidado, né? Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como os nossos filhos. Nós temos que ter empatia pela família dos nossos líderes. Porque são crianças, às vezes adolescentes, jovens e adultos, que precisam também de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento só sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se e não submetem mais à liderança, como forma de rejeição do tratamento recebido. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e pela boa formação, pela admoestação carinhosa, educação carinhosa. E para nós fecharmos essa aula, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. Diálogo. Tem que conversar com os filhos, irmão. Tem que dialogar. O líder que tem consciência de que seu ministério começa em sua casa, será abençoado, colherá bons frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Graças a Deus. Tem que ser assim, irmão. Tem que dar prioridade para a sua família. Sua família, sua prioridade. Os extremos precisam ser evitados, irmão. Tudo que é extremismo não dá certo, irmão. Tudo que é radicalismo, até amizade demais não dá certo, sabia? Tudo que é demais não funciona. Tudo que é muito, coisa... A Bíblia fala de tempero, né? Respeito. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos filhos. É muito importante que você acompanhe as notas dos seus filhos, dialogue com eles, verifica por quê. Muitas vezes os filhos estão sendo rebeldes, mas na verdade, um pedido de socorro, irmão. Olha que situação, hein? Que tal você tomar um cappuccino com seu filho no shopping? Que tal você programar uma pescaria com seu filho? Que tal você planejar junto com seu filho uma viagem? Essas coisas fazem bem, irmão. Tá? Agora, se você não expressar o sentimento de que sua família é mais importante do que qualquer outra coisa, ele perceberá. Ela perceberá. Então, o que eu sugestiono para os irmãos, porque eu também sou pai, haja de maneira e viva dando prioridade para a sua família. Que os seus filhos sintam que eles são mais importantes. Sua casa é importante. Todos os pais devem sinalizar para os seus filhos, para a sua casa, a importância deles. Caso contrário, nós não restauraremos vínculos. E hoje, se existe uma coisa que está faltando na sociedade, são vínculos. Que Deus continue abençoando sua vida. Que você tenha uma aula abençoadíssima. Fique na paz do Senhor. Eu quero convidar você para participar do grupo do professor Alberto. É a nossa viagem para a Terra Santa. São só 9 dias. Olha que bênção. Somente Israel. Entre os dias 16 ao dia 24 de novembro, agora do ano de 2023, somente $3.390. Você vai pegar o dólar do dia e vai fazer vezes $3.390. Tudo incluso. Olha que bênção. Passagem aérea, passagem terrestre, hotel,
os próprios ingressos para entrar nos parques, que Israel tem muito disso, né? São parques preservados, né? Arqueológicos ou religiosos, etc. Você precisa participar dessa abençoada viagem. Tá? Então dá tempo de você fazer parte, entre em contato, tá aí o nosso contato, eu te envio o roteiro, é um roteiro básico, mas muito abençoado. Dá para a gente conhecer muita coisa, dá para a gente ter uma verdadeira aula de teologia, uma imersão na Bíblia. Então eu quero convidar você para fazer parte desse meu grupo. Dá tempo de você fazer parte ainda? Vamos visitar a Terra Santa? 16 a 24 de novembro de 2023. Eu espero por você, vai ser uma grande bênção para você que tem condições econômicas. Invista em você, invista no seu saber e realize seu sonho. Viagem para Israel, apenas 9 dias. Grupo do professor Alberto com a Renova Turismo. Deus abençoe. Eu quero apresentar para você os meus livros. Estou com 2 livros aqui de minha autoria e eu quero compartilhar com você a importância deles. Esse primeiro livro aqui, chamado O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Fala desde a chamada de Abraão até o Israel hoje, até o tratado de Trump, o último presidente americano, que reconheceu a cidade de Jerusalém como a capital de Israel. Na verdade, não foi o Trump que reconheceu, né? O Congresso americano já tinha reconhecido, mas não tinha coragem de executar o plano. O Trump foi lá e executou, mudou a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Esse livro conta muitas coisas, que fala sobre a história do povo de Israel, do povo de Deus. Vale a pena você adquirir. Esse segundo livro aqui é um livro mais árido, mais intelectualizado, porque ele tem um propósito. Foi a pesquisa de qualificação minha, julgada e aprovada na Universidade de Mackenzie para o meu curso de mestrado em Ciências da Religião. E aqui eu falo sobre Jerusalém. Como se percebeu isso? Como que surgiu essa ideia? De onde veio isso? Então eu vou falar sobre o que é imaginário, secularmente. Vou falar do primeiro altar, o chamado altar primordial, quando Abraão, lá em Gênesis 14, encontra com o Melquisedeque, ele encontra um rei que dá para ele vinho e pão. E Abraão é dizimista em tudo. A cidade de Salém é Jerusalém. Posteriormente, Abraão vai até o Monte Moriá, que fica do lado da fortaleza de Jebus. Bom, ficava, né? Do lado, o Monte Moriá, onde ele leva o seu filho Isaque. Aí surge o embrião do imaginário religioso sobre a cidade de Jerusalém. É esse ato de Abraão, essa experiência que Abraão tem no Monte Moriá. E a partir dessa experiência, então, 1000 anos depois, Davi vai comprar a região, e ali Salomão vai construir o primeiro templo, e aí o imaginário judaico já estava consolidado. Quando Jerusalém foi destruída, quando o templo foi destruído, por incrível que pareça, aumentou a devoção pela cidade de Jerusalém. Só que não existia mais Jerusalém. O povo estava no cativeiro lá na Babilônia, não existia mais a cidade de Jerusalém, mas ficou no imaginário deles. O desejo de voltar para Jerusalém. Os judeus cantavam nos dias da Babilônia: apegue-se a minha língua ao teto da boca, né? Fique fanhoso, que a minha mão direita seque, não tenha mais movimento, se eu não preferir Jerusalém, minha maior alegria. Então já estava consolidado com o exílio babilônio, 5º, 4º século antes de Cristo, o imaginário judaico de Jerusalém. O cristão, o imaginário cristão, só vai consolidar depois do ano 325 com o Concílio de Nicéia, quando a mãe do imperador Constantino, a rainha Flávia Helena, vai para a Terra Santa e transforma a cidade, que antes dela a cidade era considerada maldita, porque ali Jesus tinha sido crucificado, e na percepção de muitos cristãos, por isso que ela tinha sido destruída no ano 70, era a maldição, era maldita, para tornar-se na cidade do grande rei. Quando a mãe de Constantino, o triunfo do cristianismo, leva à construção
de igrejas cristãs e a magnífica Catedral do Santo Sepulcro, a Anastácia, né? A Catedral do Santo Sepulcro, que era um monumento de Jerusalém, superior a tudo que você imagina. Finalmente, a vinda dos muçulmanos. Eu vou contando cada imaginário aqui, com citações, com livros, citações de várias procedências, tanto de cristãos como de muçulmanos, como de agnóstico, de ateus. Eu cito todos os tipos, porque eu estou querendo provar uma ideia, que é esse imaginário sendo gestado. Primeiro no judaísmo, depois no cristianismo, depois no islamismo. Depois eu falo a chegada dos protestantes na Terra Santa, em 1917, com o general Allenby, que toma a cidade de Jerusalém para o mandato britânico, e por não ter nenhum local sagrado, acharam o Jardim do Gordon, onde a gente celebra a Santa Ceia do Senhor. Tudo isso eu conto nesse livro. Até a visão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é o pentecostalismo clássico. Como que a gente percebe a cidade de Jerusalém? Então é um livro muito interessante, vale a pena você adquirir. São essas obras que estão disponíveis aí para você. Grande abraço, fique na paz do Senhor e boa leitura.